Mix Master na prática no BandLab. Esse é um dos termos mais pesquisados sobre BandLab e tem tão pouco conteúdo sobre isso que eu resolvi trazer um conteúdo atualizado. Lembrando, eu já fiz um vídeo de mix e master, de mixagem e masterização no BandLab, só que era algo mais teórico, algo mais explicativo sobre os parâmetros. Aqui não, nesse vídeo eu vou explicar para vocês na prática como identificar o que um vocal precisa e como modificar a partir disso. Então, se você já quer aprender, já deixa seu like, já se inscreve e assiste esse vídeo até o final, que vai realmente valer a pena para você. Primeiramente, vamos mixar um vocal. E o que seria mixagem? Seria lapidar esse vocal, tirar partes ruins e acrescentar partes boas. Basicamente é isso. Mas Ciad, tem uma sequência base dos plugins? Não tem uma sequência obrigatória. Existe uma sequência que o produtor cria e faz da melhor forma possível para ele. Tudo para chegar na sonoridade que ele quer. Eu vou passar uma sequência base para vocês que eu acho que é a melhor que existe, porque tem uma lógica por trás dela e eu vou explicar para vocês. A melhor sequência, na minha opinião, é limpeza, equalização, compressão e ambiência. Já vou explicar a ordem dos plugins do BandLab, como você encaixa nessa sequência base. O primeiro passo a ser feito é logo depois de gravar. Você vai limpar essa track com a ferramenta redução de ruídos. Para limpar é fácil, é só clicar nela, clicar nesses três pontinhos e em redução de ruídos. Vai tirar rapidinho e já vai tirar todos os ruídos da sua track. Esse é o primeiro passo para limpeza. O segundo é adicionar o plugin Noise Gate. Mas Ciad, o Noise Gate não tira os ruídos? A gente já não tirou lá no redução de ruídos? Não, ele não funciona de uma maneira que ele tira o ruído do seu vocal. Tanto que a tradução de Noise Gate é portão de ruídos. Como assim portão? Isso já vai fazer sentido. Imagina que os ruídos são guerreiros inimigos e o Noise Gate é o portão do castelo que impede esses guerreiros de entrar no castelo. O castelo seria o resultado final, né? Nessa, o ataque é a rapidez do que esse portão vai ser abaixado, né? Vai ser fechado. O ataque é a rapidez que o portão vai ser fechado. Depois de o portão fechar, os ruídos vão desistir e vão dar meia volta. E aí o portão vai precisar ser erguido, vai precisar ser aberto. E é nisso que o release trabalha, é a rapidez com que esse portão vai ser aberto. Só que os ruídos são insistentes, eles vão ficar vindo e indo. Então a gente tem que fechar o portão rápido e erguer de uma maneira mais devagar. Então por isso que o ataque sempre tá mais rápido, o release tá ali mediano, até às vezes chega a ser rápido, mas não aconselho deixar tão rápido assim, e nem tão lento. Deixa nessa faixa etária aí que tá boa. Mas Ciad, e o threshold? Calma, o threshold é basicamente o tamanho desse portão. Quanto maior, maior vai ser o portão. Quanto menor, menor vai ser o portão. E qual é a diferença? Ele maior vai impedir mais ruídos de entrarem. Ele menor vai impedir menos ruídos de entrarem. Só que tem um porém, as nossas frequências são nossos guerreiros. Com um portão maior, as frequências têm que ficar lá para ajudar a combater esses ruídos. E o nosso resultado final fica sem essas frequências. Então não aconselho deixar esse portão tão grande. Não aconselho deixar o threshold tão alto. Deixa nessa faixa etária aí que já vai dar boa demais. Depois vem a nossa equalização, que é onde a gente vai tirar frequências e adicionar frequências. Nessa parte existe 1001 formas de você equalizar um vocal para chegar na sonoridade que você quer. Eu vou ensinar aqui uma equalização mais simples, né? Que é para quem tá começando, não tem tanta prática assim com o ouvido para saber o que o seu vocal precisa. Então eu posso trazer um vídeo mais pra frente, tipo mais avançado em questão de equalização. Comenta aí se você quer ver esse vídeo aqui no canal. O primeiro passo é identificar o timbre da voz que você vai mixar, seja a sua, a de um amigo ou de um cliente. Você precisa identificar o timbre. E o que é timbre? Se ela é grave, aguda ou mediana. Pra quem é leigo nisso, eu vou dar uma explicada. A voz grave é a voz grossa aí, como a gente conhece.
e a voz aguda é a voz fina aí que a gente conhece. Depois de identificar o timbre, fica muito mais fácil saber o que essa voz precisa em termos de equalização. Aqui eu tô equalizando a minha voz. E pode não parecer, mas a minha voz tem tendência ao agudo. Quando eu canto mais agudo. Então eu tenho que usar esse timbre que eu cantei como base para a minha equalização. E a chave para equalização para mim é o equilíbrio, que é equilibrar os graves e os agudos e os médios de um vocal. Bem simples. Tendo isso em mente e levando a consideração do timbre, que no meu caso é agudo, a gente começa pelos graves, que são aí 100 Hz e 200 Hz. Podem ver que eu aumentei consideravelmente 100 Hz e 200 Hz, que é para equilibrar, para preencher os graves que não tinham nesse vocal antes. Viu? É muito simples, cara. Você tem que levar em consideração o timbre. No meu caso foi agudo. Se no seu caso for grave, você vai fazer esse processo nos agudos. Não é o bicho de 7 cabeças como você pensava, né? Depois de dar essa aumentada nos graves, a gente vai abaixar os médios, que é a voz anasalada, que é essa voz aqui, ó. Essa voz aqui que é muito feia, tá ligado? Eu sei que você riu aí, pode rir mesmo, essa voz é muito feia. E ela se encontra em 400 Hz e 800 Hz. No meu caso aí eu abaixei os 400 Hz e deixei o 800 Hz normalzinho, sem mexer, que não tinha tanta necessidade. Lembrando que você precisa treinar o seu ouvido. Isso vem com o tempo. Você vai perceber que o vocal tá muito anasalado quando você já tiver com o ouvido treinado. E aí você vai abaixando essas frequências de 400 Hz e 800 Hz. E agora vem as frequências agudas, que não importa se o seu vocal já é agudo ou grave, precisa ter bastante agudo para dar brilho. Não algo estridente, mas precisa ter um agudo presente para ficar muito bom o seu vocal, para ter um brilho no seu vocal. Então eu aumentei aí a faixa etária de 1,6K Hz e a de 3,2K Hz. E abaixei a de 6,4K Hz, que já chega a quase ser um agudo estridente. Tava muito chato, tava muitas sibilanças, que são esses tss da voz que a gente não gosta de ter no vocal, né? Viu, cara? É muito simples equalizar. Tudo vai depender do seu timbre. Lembrando, se o seu timbre fosse grave, tudo que eu fiz nos graves, você fazeria nos agudos. E na sequência base, o certo agora seria a compressão. Mas caso você vá fazer um ad-lib ou alguma coisa que precise ter uma modulação ou um drive, ele tem que vir agora, antes da compressão. Por isso eu coloquei o Dual Octaver antes de comprimir, que ele é uma modulação aí que tá dando uma segunda voz de monstro, que eu coloquei para complementar o meu vocal. Caso vocês queiram um vídeo especificamente sobre esse plugin, como ele funciona e como usar no seu vocal, eu posso trazer. Então comentem aí se vocês querem. Agora chegou a parte da nossa compressão, que a gente vai usar o TechLab BA2A, porque ele é um compressor mais simples, né? Ele só tem 2 parâmetros. E o que seria compressão? Seria equilibrar os volumes da sua gravação, deixar tudo na mesma faixa etária de volume e com isso colar essa voz mais no beat. Mas nesse caso o compressor que a gente vai usar só vai ser pra gente equilibrar os volumes da nossa gravação. O gain é o volume, então a gente vai aumentando aí consideravelmente. No meu caso eu aumentei bastante nesse vocal, nessa mixagem, porque ela pedia mais um volume. O Peak Reduction é o pico de redução, que é como se fosse uma linha imaginária que quando o volume passar do valor que tiver nele, ele vai cortar. Então ele não vai deixar passar desse volume que está selecionado nele. Então ele é onde a gente vai equilibrar os vocais. E isso vai de ouvido. Você vai aumentando e quando você escutar que tá tudo no mesmo volume, você para, tá pronto a sua compressão.
É bem simples, né? Parece até brincadeira, mas não é. E se vocês quiserem também, eu posso trazer um vídeo sobre compressão avançada, usando o FBK Compressor, que é um compressor com mais parâmetros, é um compressor assim mais profissional. Então comenta aí se você já quer aprender. E depois da compressão do vocal, é normal que ele fique mais alto. Então a gente precisa usar um de-esser, que também é um compressor, que serve para tirar sibilanças, que são esses tss do vocal. O de-esser é um plugin bem simples de se entender, porque ele só tem dois parâmetros, o frequency e o threshold. O frequency é a frequência na qual ele está agindo. Então, é normal ter mais sibilanças perto dos 4000 Hz. Então você vai abaixando nessa faixa etária e quando você escutar que tem menos desses tss no seu vocal, você para. E o threshold é a força na qual ele vai tirar esses tss do seu vocal. Quanto maior, mais forte ele vai ficar. Então não aconselho deixar o threshold tão alto, senão vai esmagar o seu vocal e vai acabar ficando ruim. Deixa na faixa etária base que ele vem aí, que vai ser bem melhor. E agora chegamos na parte da ambiência, que é aí os nossos delays e reverbs. Nessa parte não tem segredo, basta você saber como funciona cada parâmetro. E para isso aconselho você ver o meu vídeo aí sobre Mix e Master na teoria, que é onde eu guio vocês e explico como cada plugin do BandLab funciona, como cada parâmetro de cada plugin funciona. Então é muito bom você assistir esse vídeo. E aí você vai modificando até ficar ao seu gosto. Mas lembrando, não exagere, senão você pode estragar o seu som. Eu já estraguei vários sons com reverb por causa do Seize, que é a cauda do reverb. Então toma cuidado com isso. E agora vamos começar a nossa masterização, que é basicamente a regulação dos volumes finais. E tudo começa pelo beat. Eu gosto em toda a minha masterização regular o beat. E para isso eu uso um EQ3M, que é um equalizador, na faixa do beat, para mim segurar os graves, porque normalmente os produtores deixam os graves muito alto e às vezes o YouTube estoura esses graves, ou eles mesmos gostam de estourar os graves. Se você quiser fazer isso, você faz. Se você não quiser, fique à vontade. Eu falo mais sobre isso nesse vídeo de 10 dicas de ouro sobre o BandLab. Dá uma passada lá que vai ajudar muito também no processo antes da mixagem e o processo após também. Agora chegou a parte de regulações do volume, mas o primeiro passo é organização. Organizem desse jeito, deixem tudo renomeado, que vai ser bem mais fácil da gente ver e masterizar a partir disso. Segundo passo, abaixem a master, que é essa linha aqui. Abaixem ela, não deixe ela ficar vermelho. Primeiramente, abaixe quase tudo, deixa lá um volume assim que dê pra você escutar. Depois a gente vai mexer mais nela, depois que a gente regular os volumes. Então bora começar. Tudo começa pelo beat, como eu já falei. Então escolhe o volume do beat, um volume que ele não esteja estourando e que você esteja escutando ele de uma maneira boa. Você fala, não, esse volume aqui tá bom. Primeiro passo, bem simples. Segundo passo, os vocais. A gente tem que deixar eles nos volumes que dê pra escutar o beat claramente e as vozes claramente. Bem simples, isso vai de ouvido, não tem como eu falar, não, é nesse tanto aqui que você tem que deixar. Não, isso vai de ouvido, você tem que ter um ouvido bom pra isso. Terceiro passo, adlibs. Aqui vai depender do preset da mixagem que você fez. Vai depender do ganho que você deu lá na mixagem. No caso dessa música, os adlibs estavam bem baixos. Por isso que eu aumentei eles aí e deixei quase no mesmo volume dos vocais, que era pra eles ficar evidente. Então vai de ouvido e vai do preset, né, da mixagem que você fez. E aqui tem um reverb reverso, né, que eu dei uma aumentada aí, que é um efeito, né, que é aquele efeito que faz que chama a sua voz. Então eu deixei ele bem baixo assim, deixei ele mais ou menos na metade, que era pra ele não ficar tão alto, mas também não ficar tão baixo. Pronto, volumes regulados. Agora a gente vai pra master de fato, que é aquela linha que eu tinha te mandado abaixar. Agora a gente vai regular ela. E como é que a gente faz isso?
é bem simples. A gente tem que deixar ela no volume mais alto que a gente conseguir, sem essa luzinha vermelha acender. Mas toma cuidado, ela sinaliza que o seu áudio está estourado, mas pode ser que o seu áudio esteja estourando e não esteja aparecendo essa luz vermelha. Então presta atenção aí, ouve bem. Depois disso é bem simples, é só salvar. Depois a gente vai usar a masterização automática do BandLab, que é essa aba aqui. Eu aconselho a usar a universal, mas caso você queira saber como cada uma dessas funcionam, vejam lá o vídeo sobre Mix Master na teoria. Eu explico bem sobre essa parte, sobre cada uma, o que cada uma faz no seu vocal. Então vão ver lá que vai ajudar demais a vocês entenderem. Então esse foi o vídeo. Eu sou o CiadVE, produtor mobile, trago presets, tutoriais, dicas de ouro, dicas incríveis, novas funções do BandLab, ou seja, tudo que você precisa saber sobre trap no celular, sobre trap no BandLab. Então já deixa seu like, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo. E se você tiver interessado em um preset, uma Mix Master aqui no BandLab, me chama no Instagram pra gente produzir junto. Link na descrição. Bora lá que o preço tá baratinho e a qualidade tá braba. Então é isso, manos, vou deixar o resultado pra vocês. Não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de comentar aí o que eu posso estar trazendo, o que você quer aprender. E bom final de semana pra vocês, e não se esqueçam, hein, bora dominar o BandLab esse ano. Fui, falou! Melhor, mano, alguém avisa. Dessa cena tô no topo da lista, chutando cash, passando no visa. Se for da mano, não quero me ver, porque se quebrar eu compro um novo. Transformei o que na lama em ouro, tudo que eu faço eles crescem um ovo. Observa pra ver se copiam o muro. Jogo tão pero, desligo o freeze, esse é verdadeiro. Nessa corrida eu só chego em primeiro, deslizando no beat eu tô sempre ligeiro. Alright, eu não canto no tempo, manipulo ele, você quer muito lento. Esse mano, eu sou um gênio, que fiz a